Glória a Deus. Abra sua Bíblia. 1 Crônicas, no capítulo de número 13. Todos acharam? Vamos lá. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos do povo, de todo o povo. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Senhor Deus, essa é a tua palavra. Fala então ao meu coração, me ensinando, Senhor, de uma forma preciosa a tua palavra. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Pode sentar. Primeira palavra que diz no texto é o quê? Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. Ele primeiro consultou os capitães de 1000, de 100 e os príncipes. E a conclusão que eles chegaram é que a arca do Senhor tinha que ser trazida de volta. Mas o significado da arca do Senhor era um significado da presença de Deus, porque a arca do Senhor, ela tinha esse significado precioso no meio do povo de Deus naquela época. Então, onde a arca estivesse, ali se manifestava a presença de Deus. Os filisteus, percebendo que a arca tinha essa força, esse significado espiritual, eles tomaram a arca do povo de Deus, na época do sacerdote Eli, antes mesmo de que o governo de Israel fosse realmente exercido de uma forma mais preciosa, porque isso só aconteceu com Davi. E a Bíblia diz que durante alguns anos ficou a arca no meio dos filisteus, mas veio praga, veio a ira de Deus, a cólera de Deus sobre os filisteus, e eles devolveram a arca, eu já falei aqui, numa carroça de vacas, com vacas. As vacas levaram numa carroça essa arca de volta, sozinhas, sem ninguém que as guiasse. Os bezerrinhos foram presos num pasto, e as vaquinhas, mesmo com os bezerros presos, você sabe que uma vaca não sai de perto do bezerrinho, principalmente porque ele precisa mamar, mas eles fizeram uma prova: se foi o Deus de Israel que nos amaldiçoou por causa daquilo que fizemos, de tomar a arca, de tirar a arca de lá, então essas vacas vão levar de volta sozinhas a arca. Pois bem, o que aconteceu? A arca chegou lá, em Bet-Seme. Quando a arca chega, Jonadab recebe e fica com a arca. A arca, ela é devolvida e fica na casa de Jonadab. Quando Jonadab fica 20 anos com a arca, passou Saul, veio Davi, assumiu o reino, e a Bíblia diz que Davi reúne os seus principais homens e diz: olha, no tempo do rei Saul, essa arca ficou lá, mas nós queremos trazer a arca, ou seja, a presença de Deus para a nossa vida, para o nosso reino. Então, a proposta de Davi pareceu boa ao povo. Diga para o seu irmão: tem coisas que parecem ser boas aos nossos olhos, não é verdade ou não? Tem coisas que parecem ser interessantes. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser caminhos de vitória, bons caminhos, mas o final deles, eles se mostram caminhos de morte. Davi não estava sabendo que aquele caminho que ele queria, aquilo que ele estava pleiteando, podia ser bom, trazer a presença de Deus para Israel, trazer para o reino novamente a presença de Deus. Porém, a gente não pode invocar a presença do Deus vivo, um Deus que é santo, que é puro,
de qualquer jeito. Sim ou não, pessoal? A gente tem que preparar o altar, preparar o coração. O nosso coração, se a gente simplesmente não prepara, se você vem aqui na igreja e não prepara teu coração para receber a presença de Deus, o que acontece? O que aconteceu aqui eu vou te mostrar. Muitas pessoas estão dentro da igreja, invocando Deus da maneira errada. A intenção é boa. Alguns dizem, eu quero sair da droga, eu quero sair da prostituição, eu quero sair disso e daquilo outro, eu quero ser crente, quero ser um cristão, quero ir, etc, etc. Quero ser um bom marido, uma boa esposa, quero mudar toda a história da minha vida e servir a Deus. A intenção é maravilhosa. Como a intenção de Davi era maravilhosa. E todo o povo achou maravilhoso tudo. Amém? O problema é que eles não sabiam como fazer isso. Ou melhor, sabiam, mas não estavam meditando naquilo que deveriam fazer. Porque se você voltar lá no Êxodo capítulo de número 25, o próprio Deus falou por Moisés que a arca só poderia ser transportada com levitas, sacerdotes levitas, ou seja, da tribo de Levi, eram os sacerdotes, e eles carregariam a arca sobre os ombros. Mas como eles não atentaram para a ordem de Deus, eles fizeram exatamente como eles acharam que deveriam fazer, e não como deveria ser feito. Então, quando Davi se reúne aqui no concílio, ele resolve trazer, você vai ver aí no texto, ele resolve trazer a arca, versículo 7, por favor. Puseram a arca de Deus num carro novo, e se você for em Êxodo 25, verso 22, não tinha carro nenhum, eram os ombros, amém? Mas puseram num carro novo, e o que mais? Olha aí para o texto. Puxado por quem? Eram homens levitas. A levaram na casa de Abinadab, Uzai e Aiô e guiavam o carro. E a Bíblia diz que eles, verso 8, comemoravam. E quando chegaram à eira de Quidom, verso 9, estendeu Uzá a mão à arca para assegurar, porque os bois tropeçavam. Então quem estava levando a arca eram os bois, não eram os sacerdotes levitas. Irmão, quem entende que hoje, no Novo Testamento, para cá, nós temos uma função sacerdotal, todos nós, quem entende isso? Alguém já lhe informou que você faz parte do reino de Deus e é sacerdote de Deus? Quem já lhe informou isso? E quando a gente é reino e sacerdócio de Deus, nós temos por obrigação entender a ordem e cumprir a ordem. Quando a Bíblia diz que tudo que a gente vai fazer para Deus tem que ser com decência e ordem, há pessoas que dizem assim, decência é eu me arrumar de uma forma que não seja indecente, e ordem é eu ficar caladinho na hora que o pastor estiver falando, prestando atenção à palavra. Isso é ordem. Irmão, eu vou te explicar o que é decência e o que é ordem. Ordem é seguir o que está aqui, amém? A ordem está aqui, e a decência é você vestir as vestes mais brancas que a neve, vestes de pureza, de santidade. Só que eles foram do jeito deles. Como é que eles foram? Eles foram buscar a arca numa carroça puxada por bois. Eles foram do jeito que eles acharam melhor, mais cômodo. O evangelho de hoje, ele é muito cômodo. Se você nota, é muito cômodo. Não é como antigamente, que a gente tinha uma igreja aqui e outra lá do outro lado da cidade. Eu andava 36 quarteirões para ir e voltar da minha igreja. Hoje as pessoas têm uma igreja em cada esquina e está muito cômodo, sim ou não, pessoal? Você sabe, não tinha bíblias, não tinha lojas de bíblia, só tinha uma loja de bíblia ou duas em Fortaleza. Não tinha quantidade de bíblia de estudo que tem hoje, não tinha esses livros assim maravilhosos, fácil para você ler, não tinha. Eu sei porque eu me converti em 75, eu sei que não tinha. Aí eu falo para você que hoje nós temos internet, Facebook, WhatsApp, nós temos, agora mesmo, eu estou falando aqui, o mundo todo está nos vendo pela internet. São mais de 5 milhões de pessoas vendo pela TV a cabo e em TV em canal aberto. E ainda uma FM transmitindo aqui o culto ao vivo. Diga glória a Deus.
Mas isso é cômodo, ou não é? É maravilhoso a gente pregar o evangelho assim, porque nós estamos atingindo mais vidas, mas é cômodo. As pessoas no século 21, elas estão vivendo um evangelho mais cômodo. Então muitos ficam até em casa, nem querem mais ir para o culto, para não ter o trabalho, não ter o gasto, né? Não, eu vou lá no domingo, eu deixo lá minha oferta. Na semana eu fico escutando pelo rádio, ou vendo pela TV. Presta atenção numa coisa. Quando eles transportaram a arca, na carroça de bois, aqueles bois, eles tropeçaram, e a arca ia virando, e Uzá tocou para segurar a arca, e a Bíblia diz que Deus matou Uzá. Mas quando Uzá morreu, foi no meio de um culto. A Bíblia diz que eles estavam, versículo 7, olha só. Aliás, perdão, versículo 8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quer dizer, estava tendo um louvorzão, sim ou não? Tem gente que diz assim, poxa, o louvor é maravilhoso, né? Poxa, que coisa maravilhosa, os irmãos estão cantando muito bem, está sendo uma bênção. Mas irmãos, nós não podemos deixar de entender a mente de Deus. Embora Deus deva ser louvado, adorado, e Ele receba os louvores, mas o que importa para Deus é se eu estou na casa dEle seguindo a ordem. Quem está entendendo isso? Diz amém. Se a minha vida é segundo a ordem e segundo a decência, se eu me apresento a Ele como eu devo me apresentar. Eles não queriam carregar o peso da arca, eles não queriam transportar da forma correta. Muitas pessoas querem buscar Deus da forma errada e não querem carregar o peso do evangelho. No passado, Deus mandou eles carregarem através de Moisés a arca. Moisés é uma figura que simboliza o próprio Senhor Jesus, Moisés tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. E Jesus veio para quê? Para nos tirar do mundo e levar para onde? Para o céu. Então Moisés é uma figura que simboliza Jesus. Mas veja qual foi a ordem de Moisés. No capítulo 25, versículo 22 do Êxodo, como tinha que ser transportada a arca? Com madeira de acácia e em cima dos ombros. Sacerdotes carregando. Aí Jesus no Novo Testamento vai e diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o que? A sua arca. É assim? Como é o versículo? Ah, mudou, não é mais arca. Agora é a cruz. E a cruz, ela tem um significado diferente. Por isso que nós, igreja, quem é a igreja do Senhor? Não podemos vivenciar os cultos levíticos. Eu sou um pastor que prego contra os cultos levíticos na igreja. Eu prego contra essa teologia vagabunda que eles chamam de prosperidade. Porque isso é um enlatado americano que entrou aqui no Brasil nos anos 90, por aí. E pode ter certeza que a partir de então, corrompeu a igreja do Brasil. Corrompeu pastores, corrompeu membros de igreja, que agora já não querem mais vivenciar o evangelho da igreja primitiva, mas estão reportando a sua fé para os cultos levíticos, porque quando se cultuava a arca, se pensava em bênção. A arca significava vitória, a arca significava vitória sobre os inimigos, e quem vencia os seus inimigos tinha direito ao quê? Aos despojos, às riquezas. O povo daquela época queria conquistar a terra, queria construir casa. O chamado de Deus para eles era sair do Egito e ir para a terra prometida e construir lá. Mas o chamado da igreja hoje é outro, é carregar a cruz. E ele disse: vocês vão carregar a cruz, vocês não vão construir casa, nem vão levar o alforje com vocês. Vocês vão carregar a cruz, não vão construir casa. Me pergunte, por quê, pastor? Exatamente porque ele disse: eu é que vou preparar a morada de vocês. Amém? Faz quanto tempo que você não ouve esse evangelho?
Porque esse é o evangelho. Não é esse outro evangelho, é este evangelho. Nós não estamos aqui para fazer em você um prosélito. O prosélito, se você mandar, ele sobe uma escadaria de joelhos. Se você falar com o prosélito, ele roda uma cidade toda a pé. Mas um cristão, ele é orientado pela figura do Espírito Santo, para andar em espírito e em verdade, para comungar com a vontade de Deus, para ser sábio, para ser conhecedor profundo da palavra. O nosso chamado é outro. Mas pastor, por que as pessoas estão sendo levadas para a arca? Porque a arca vai trazer riqueza na terra. Lá em Coríntios fala que aquele que segue a Jesus, pelas coisas deste mundo, não verá a glória. Apesar de o Senhor ter avisado pelo apóstolo Paulo a igreja hoje, ela é chamada na profecia do Apocalipse como igreja laodiceana, porque é a igreja que se declara ou que se formata de acordo com os valores monetários, os valores econômicos, os valores materiais. Não é uma igreja que tem a luz do Espírito e que glorifica a Deus através da sua pureza, da sua santidade. Não é uma igreja que nega-se a si mesmo. Não é uma igreja que está disposta a viver a sã doutrina. Hoje eu falei com um pastor de uma das Assembleias de Deus aqui do estado do Ceará. E eu estava conversando com esse pastor, já antigo esse pastor. E ele disse: missionário, por que a Cristo Salva não entra na convenção, numa certa convenção das Assembleias de Deus? Eu disse: amado, não dá para mim. Não dá para mim. Ele disse: por quê, pastor? Não tem problema, vai ser bom. Eu digo: vai ser bom para os outros. Mas quando eu tiver que responder ao Senhor da glória, eu vou ter que pregar no púlpito da igreja o que o Senhor mandou e não o que um dirigente lá está mandando. Eu não vou sujar minhas vestes com ordenança, com mandamento de homem. Aí você imagina que eu conversei com ele apenas 3 pontos doutrinários. Eu vou dizer um só para você entender. Eu disse: pastor, quantos casamentos o senhor faria de uma mesma pessoa? Ele disse: se tiver casado no civil, até 10. Eu disse: pois eu só faço um, porque a Bíblia manda eu fazer só um. A minha Bíblia diz: até que a morte os... Se o caba não morreu, faço o segundo, não. Se não foi um defunto que veio me procurar, eu tenho certeza que nenhum vem, não faço. Aí ele disse: mas, pastor, assim a igreja seca. Eu digo: vem cá, e do outro jeito a igreja fica cheia de adúltero. Para onde vão os adúlteros, pessoal? Não herdarão o reino de Deus. Então, qual é a maior seita do Brasil? Eu vou falar isso para o mundo todo ouvir agora. A maior seita do Brasil se chama Igreja Evangélica. Pastor, o senhor não é evangélico? Não sou. Me converti em 75 e sou evangélico e não me desvio do evangelho. Mas por que o senhor está dizendo que é uma seita? Eu vou lhe explicar por que é uma seita. Porque pastores se corromperam. Nós precisamos de uma reforma dentro da igreja de hoje. Pastores se corromperam por causa da visão do dinheiro. Pastores estão pensando em quanto vai dar o culto. Não estão pensando em almas. Estão pensando em riqueza. Estão pensando em multiplicar o seu povo para ter dinheiro, para poder ter carro importado, para isso e para aquilo outro. Estão pensando em tamanho de prédio. Não estão pensando em almas. As pessoas também não estão pensando em almas. Os membros das igrejas estão pensando em bênção, em dinheiro, em riqueza. Porque estão sendo fomentados a viverem a avareza. Como Paulo disse que nos últimos dias as pessoas estariam seguindo os mestres conforme as suas cobiças. Um povo cobiçoso, mamonista. O que é um povo mamonista? Me pergunte, pastor, o que é um povo mamonista? É um povo que segue a Mamon, o Deus da riqueza, lá, entendeu? No passado. As pessoas queriam riqueza e iam buscar Mamon. Mas nós não fomos chamados para buscar Mamon, mas para buscar o Deus vivo. A nossa riqueza, ele disse, quando foi perguntado
quando foi inquirido pelos romanos, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Por que, irmão, que nós queremos um reino na terra? Por que estamos trabalhando pelo reino da terra, quando aquilo que nós fomos chamados para fazer é nos darmos, é nos anularmos aqui, realmente negarmos a nossa vida humana e sermos realmente esperançosos apenas na vida eterna? Por quê, irmão? Por que há uma apostasia tão grande da igreja? Já tinha sido anunciada, mas nós temos que abrir os olhos, abrir os ouvidos. Precisamos viver o Novo e não o Antigo Testamento. Tudo que é Antigo Testamento é apenas simbologia daquilo que viria. Já veio. Jesus veio ou não veio? Morreu na cruz ou não? E qual foi o fundamento da morte de Jesus, igreja? Salvação. Apenas e exclusivamente salvação. As pessoas hoje dizem: não, depois que eu entreguei minha vida a Jesus, agora eu tenho isso, aquilo, aquilo outro. Elas não falam em salvação. Mudou ou não mudou? Porque o mamonismo está inserido na igreja. E aí, queridos, eu quero abrir seus olhos, porque você pode ser um evangélico de muitos anos, totalmente iludido por esse pseudo-evangelho que é bonito, é atraente. É atraente, sim. Não vou negar que não é. Todo dia eu repreendo e digo: o sangue de Jesus tem poder. E repreendo Satanás e seus demônios, porque eles estão investindo dentro das igrejas, não é fora. Pessoas se multiplicando dentro do pecado, irmãos, dentro da igreja, adúlteros, prostitutos, jovens que ficam fazendo nude na internet, passando fotos nuas de um para o outro, sim ou não? As irmãs e os irmãos evangélicos fazendo pose e passando no WhatsApp, Facebook, mostrando, botando as coisas de fora. Eu já vi muito isso. Essa semana mesmo, eu ainda vou pegar abençoada. Vi foto de uma irmã, uma foto descabida, imoral. Eu pergunto, irmão, onde está o evangelho de Cristo? Aí se você ler aí, em 1 Crônicas, capítulo 15, depois que o Davi passa o perrengue e viu que ele desagradou a Deus, estava louvando, estava cantando, estava pulando, mas estava desagradando a Deus. Versículo 1 diz: fez também Davi casa para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém, diga comigo, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Quem aqui é um levita do Senhor? Levanta a mão. Deus elegeu os seus para o servirem para sempre. Davi percebeu isso depois que viu a morte de Uzá. Depois que ele deixou na casa de Obed-edom, um edomita que não conhecia o Deus de Israel, mas ele deixa lá, e esse cara fica olhando para a arca e dizendo: mas o que é essa arca mesmo? E de repente o Espírito de Deus começa a falar com ele, com a mulher dele, e abençoa toda a casa dele. Ele começa a ver tudo abençoado lá, por causa daquela arca, sabe? Era o amuleto da sorte ali, meu irmão. Tudo foi dando certo na casa dele, mas o mais interessante é que ele prosperou. Mas ele não fitou na prosperidade dele, ele fitou, sabe em quê? Na presença de Deus. Quando Davi passa lá para buscar a arca, ele diz: o Senhor vai levar a arca? Me leva junto. Vai levar a arca? Me leva junto. E ele foi porteiro, vigia, cantor, tocador e tesoureiro, só para poder ficar perto da arca. 5 ministérios. Tem irmão que não quer pegar em um. Tem irmão que não quer exercer um ministério na casa de Deus, acha pesado. Ele foi exercer logo 5 para dizer assim: meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite. Como eu quero, irmão, que você perceba que o chamado no passado, ele é bem mais, sabe,
ele é bem menor, bem mais fraco do que o de hoje. Porque antes eles tinham uma arca, mas hoje nós temos o Cristo. Eles tinham só uma promessa, nós temos a realidade. Jesus veio, ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Nós temos uma ordenança e um mandamento bíblico neotestamentário, e a Bíblia diz que ele veio para cumprir o que fora dito através dos profetas dele, e quando ele o cumpre, ele diz: olha pessoal, agora vocês vão seguir essa nova aliança, uma nova aliança no meu sangue. A antiga aliança tinha que arrancar o prepúcio da genitália do homem, lembra disso? Para ser povo de Deus. Mas essa nova aliança não é o sangue de vocês que vai ser derramado, é o meu. Faço uma nova aliança. E ele diz lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, verso 23, na noite que o Senhor foi traído, diga, na noite que o Senhor foi traído, ele pegou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Semelhantemente, ele pega o cálice e diz: esse cálice, diga, esse cálice é a nova aliança, nova aliança, nova aliança. Se tem uma nova, acabou a antiga, sim ou não? É uma nova aliança, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, diga, em memória de mim. Porque toda vez que você comer o pão e beber o cálice, vocês estão anunciando a minha vinda. Por isso examine-se o homem a si mesmo antes de comer o pão e beber o cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. E há entre vós, por isso, homens fracos, doentes e até aqueles que dormem, porque estão comendo e bebendo indignamente. O que é isso, pastor? É a falta de decência espiritual, é a vestimenta do Espírito. Está faltando o pudor do Espírito, está faltando o conhecimento da graça, o recebimento da graça. Quando a Bíblia fala disso, muitas pessoas não entendem, mas Davi vai falar sobre isso aqui, ó. Olha o que ele diz. Olha o que Davi fala, verso de número 2, então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Isso foi dito lá em Deuteronômio 10, 8, e ele está repetindo a ordem. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha sido preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas, aí ele cita a genealogia e os homens que ele levantou. Aí verso 11, chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Isaías, Joel, Sesmaia, Eliel e Aminadab. E lhe disse, vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Levanta a mão. Então recebe essa palavra, você diga eu sou, cabeça da minha família. Ele chamou os cabeças, e vocês, pai e mãe, são cabeças dessa família. Ele disse, vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, olha a ordem. Por que tem muito menino na desgraça? Porque os cabeças não são santificados. Pai e mãe tem que ser exemplo para os filhos, quem concorda diz amém. Se o pai e a mãe não se santificarem, os filhos vão ser o quê? É difícil você não ver um mau filho, um filho desviado, quando o pai e a mãe não são pessoas que se santificam, que se purificam, que dão exemplo. Os nossos filhos vão seguir o nosso exemplo, sim ou não? Se você impingir sobre eles o penhor da fé, o penhor da palavra, se você mostrar o caminho, a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que deve andar, para quando forem grandes jamais se desviarem do caminho. Mas o que é que nós temos hoje? Pais e mães desviados do Evangelho, afastados do Senhor, esfriados, esquartejados espiritualmente por um falso Evangelho. Aprenderam a carregar, não, colocar sobre um carro de boi ou de vaca, mas nunca carregar o Evangelho.
não pagar o preço. E quando eu falo preço, é com a própria vida, amém? É negar-se a si mesmo, é sair do pecado, é tirar o pé da jaca e dizer, nunca mais vou servir a Deus, vou ser puro, vou ser santo, vou agradar o meu Deus, não importa quem tem raiva de mim, vou agradar o Senhor. Aí, Davi diz assim, ele disse, vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levaste da primeira vez, você tentou, mas você não estava fazendo da forma correta. Da primeira vez deu errado. O Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo nos for o quê? Ordenado. Grife isso aí na sua Bíblia. Quando a gente busca a Deus da forma errada, da forma como Ele não ordenou. Ah, mas pastor, é porque eu sinto de Deus. Para de sentir. Você tem que seguir a palavra. Amém? Davi sentiu mesmo. Ele quis botar um carro novo e uns bois bem bonitos, mas fez tudo errado, porque não era daquela forma. Davi estava cheio de sentimento bom. Estava louvando, salmodiando, com harpa, com saltério, com símbolo, mas não era o que Deus mandou. Então, entre o que eu faço e o que Deus quer que eu faça, eu tenho que entender. Eu posso achar que estou fazendo certo, mas o certo mesmo é o que Deus quer e não o que eu estou fazendo. Quem quer ouvir essa palavra? Será? Porque você vai ter que mudar teus conceitos, teus valores, teus preceitos. Talvez você tenha aprendido em uma religião ou em uma denominação, eu vou dizer evangélica só para quebrar o galho. Mas você aprendeu errado. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Devemos continuar vivenciando o chamado que Ele nos deu. Não existe um neopentecostalismo. Já ouviram falar desse negócio? Neopentecostal. Que neo o quê, irmão? Novo Pentecoste? Que história é essa? Não existe um novo Pentecoste. Pentecoste era a festa da colheita em Israel. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu e batizou aquele povo. E até hoje ele batiza. Amém ou não? Mas não existe um neopentecostalismo. Para existir um novo Pentecoste, deveria haver uma manifestação diferente de Deus. E Deus não mudou. O Espírito Santo veio e está no nosso meio. Jesus disse, eu vou, mas enviarei quem? O Consolador, que é o Espírito Santo. Então ele está aqui agora, não tem nada de novo não. Há mais de 2000 anos que ele está aqui, querido. O problema é que as pessoas querem colocar certos costumes dentro da igreja, trazidos de outras religiões, muitas delas pagãs, trazerem para a igreja, e esses costumes serem inseridos como doutrina. E aí chamam esse movimento de neopentecostal, mas não é uma bagunça? As pessoas não conseguem nem ouvir o culto, elas só ouvem gritos. Onde está o desejo do conhecimento? Quando se fala no conhecimento, as pessoas rejeitam por experiências espirituais. Não, todo conhecimento vem pela revelação do Espírito. Irmão, que é isso? Se fosse assim, a Bíblia não existiria. Eu tenho que enfiar a cara na Bíblia e ler. Quem entende isso? Eu tenho que estudar? Tenho que estudar muito na minha igreja, ou num seminário teológico. Eu tenho que estudar. Porque a Bíblia diz lá pelo profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E lá no versículo 1 e 2 diz que a grande contenda entre Deus e os habitantes da terra é a falta do amor e do conhecimento de Deus. As pessoas não sabem quem é Deus. Quando eu digo assim, Deus está com ódio, com ira. Não, Deus é amor, irmão. Não aceito isso, não. Mas vem cá. Quem está esperando o arrebatamento? Amém? Mas vocês veem pastores falando do arrebatamento por aí? Não, esqueceram. Porque falar em arrebatamento tem que falar em quê? Terra ou céu? Céu. Riqueza aqui ou riqueza lá? Lá.
aqui pureza, aqui santidade. Quem quer pregar arrebatamento, vai levar a igreja, vai arrebatar a igreja no conceito do coração. Porque o que é uma igreja renovada? Você sabe, Tatiana? Não. Sabe, irmão, uma igreja renovada? Porque quando eu era pequenininho assim, 5 anos, dizia assim, a igreja batista é tradicional e a igreja Assembleia de Deus é renovada. Eu ia na Batista, eu via o rito da Batista, entendeu? Por sinal, me converti numa igreja batista. Passei 16 anos lá. E eu aprendi a Bíblia na igreja batista. Digo a você com franqueza, quando eu cheguei na Assembleia de Deus, foi um susto, porque eu cheguei numa igreja, Assembleia de Deus, que o povo gritava tanto que eu ficava assim, ó, o que ele está falando mesmo? Não estou entendendo. E era um povo que pulava dessa altura, eu disse, meu Deus, não dá para fazer esse negócio. E rodava, e pulava, e aquela coisa, e eu via os irmãozinhos, sabe, jovenzinhos dizendo, vamos ensaiar a dança e o pulo para a gente fazer na hora do culto. O mistério. Eu dizia, tem que ensaiar esse negócio, é coreografia agora. Fiquei pensando comigo mesmo, eu disse, não dá para mim, isso não é o evangelho que eu aprendi. Eu não vi Jesus e os apóstolos fazendo pinote dentro da igreja, irmão. Eu não vi ninguém fazendo kung fu. Não vi isso. Jesus falava e o povo ouvia. E os milagres aconteciam, libertações. Depois eu te ensino esse golpe, pastor. Irmãos, olha o que a Bíblia diz. Da primeira vez, o Senhor, nosso Deus, irrompeu contra nós. Deus está contra, está irado com muita gente que está fazendo tudo errado. Pastores estão aceitando adúlteros e adúlteras. Jovens com a vida descabida e os pastores simplesmente olhando e deixando para lá. Não é isso que Deus ordenou. Deus ordenou que a igreja fosse chamada de noiva. Quem é que quer uma noiva com cara de mulher da vida? Toda noiva fica ali quietinha, esperando a ligação do noivo, né? Passa perfume, fica toda arrumada, porque quer casar com o cara, quer pegar o besta. Irmãos, a gente tem que se aprontar para o nosso noivo. Porque se você não se aprontar, sabe o que acontece? Se o noivo vê você sem estar com a indumentária correta, com o cheiro bom, organizada, limpinha, se ele sentir em você o que é ruim, ele vai dizer, eu não caso com essa mulher. É ou não é verdade? Quem é homem aqui, casa com mulher fedida? Desarrumada? Feia? Cruz credo, hein? Mas veja uma coisa, casa até se for cego, né? Porque o cego não vê, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é como aquele noivado. Nós somos a noiva e nós temos que estar bonito para Ele. Quem está entendendo? Nós temos que ser uma igreja linda para Ele. Arrumada, cheirosa, cheirando o Espírito Santo. Cheirando santidade, cheirando o amor de Deus. Respeitando e honrando o nosso noivo. Em toda a sua palavra. E aí, se ele se agradar de nós, ele vai dizer o quê? Vamos casar. As núpcias estão marcadas e nós vamos subir para o reino eterno. Você vai ser minha esposa. Amém? É isso que nós estamos lutando para chegar. A condição de esposa. Por enquanto somos noiva. Noivado pode acabar a qualquer momento, não pode? Mas casamento com Deus não acaba nunca. Por isso que eu digo que casamento é um só. Porque casamento para Deus é eterno. Quem está entendendo?
Quando a gente casar com ele é para a eternidade. Por isso que ele não é bobo, ele deixou a gente aqui para ver como é que a gente ia fazer. Se a gente ia respeitar, honrar o noivo. Se a gente ia cuidar do corpo que é templo e morada do Espírito. E como ele é onisciente, ou seja, conhece o nosso coração, onipresente, está em toda parte, onipotente, tem todo o poder, ele sabe de tudo, não adianta querer enganar o noivo. Quando ele vier para o arrebatamento, ele não vai vir dizer assim, ó, eu vim morrer por você de novo, vai? Não. A gente está esperando quem? A Bíblia diz que ele virá com poder e glória, como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Senhor, e ele vai vir arrebatar os santos, os puros, porque só os puros verão a Deus. Quem está entendendo isso? Você está lá naquela vida infernal, atrás de riqueza, de poder, de isso e daquilo outro, usando todo tipo de indumentária imoral, indecente, pensando que só sujeira e imundície, com o coração cheio de porcaria, andando nas más amizades, você não sobe. Faltando os cultos, negligenciando a obra, não sobe. Vai subir quem respeitou e ouviu, quem recebeu e obedeceu, quem se guardou para o seu noivo. Aí vai ser esposa para sempre. Amém ou não amém? Entenderam isso? Então Davi diz assim, gente, já a primeira vez a gente deu um vacilo e ele foi contra nós. Vamos na segunda vez organizar um negócio? Porque Deus está dando uma segunda chance. A primeira chance qual foi, pastor? Quem quer saber? A lei. Deu certo a lei? Não. Então ele deu a segunda chance. Qual é a segunda chance? A graça. A morte de Jesus e a sua ressurreição. É a segunda chance. Na primeira, não carregaram a arca como devia. Então na segunda, temos que carregar a cruz como deve. Está entendendo isso? Aí tem gente que diz assim, pastor, é porque eu quero, eu acho. Tira isso da cabeça. Essas duas palavras devem sair do teu vocabulário. Se a vida foi entregue a Deus, ela não é sua para você querer ou achar. Quem quer e quem acha é Ele. Se você for dono da sua vida, você não é dele. E se você não é noiva, Ele não te espera para o casamento. Entendeu? Toda noiva vai tomar um banho de lua. Verdade ou mentira, noivas? Quem já casou? Quem tomou banho de lua? Né? Banho de lua, chamado? Banho de tudo, né? Que ali é banho. Eu acho que até ácido muriático usa lá dentro. Eu não sei que negócio é aquele. Mas a mulher sai transparente. É ou não é? Rapaz, eu quase não reconheci a minha no dia do casamento. Se minha filha foi que fizeram com você. Um negócio sério. Aí, o Pedro está rindo ali, né, Pedro? Mas é verdade. Eu fiquei assim, olhando para a missionária. O que fizeram com ela ali? É ela mesmo? Mudou. Olha, se um banho de lua muda uma mulher, será que um banho de sangue da cruz não muda um ser humano, uma igreja? Porque para ser esposa tem que ser banhada e lavada pelo sangue do Cordeiro. E Ele nos deu o banho para que a gente fosse uma noiva ungida para a vida eterna. Quero terminar com esse versículo. Verso 13 e 14, vamos lá. Pois visto que não levaste da primeira vez o Senhor nosso Deus, irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo o quê? A palavra de Deus. Versículo 14 do Êxodo 25. Amém? Exatamente como ele ordenou, agora eles fizeram. Quem faz do jeito que é ordenado, vai ter vitória. Vai ter vitória. Mas tem que ser de acordo com o que ele mandou. Hoje, ele mandou a gente entregar a vida e carregar a cruz. Renunciar a si mesmo e carregar a cruz. Pastor, é porque eu quero namorar com o Joãozinho, que é maconheiro. De jeito nenhum. Negue-se a si mesmo. Mas eu sou apaixonada. Morra. Estou preocupado com o que é que você está sentindo. Eu estou preocupado com o que me foi mandado falar. Quem está entendendo? Pastor, o senhor é tão insensível. Não, eu sou sensível à voz de Deus.
É que o meu reino não é desse mundo, então não estou preocupado com o que você está sentindo, eu estou preocupado com o que ele mandou. Porque a gente for agradar a ovelha, meu irmão, nós estamos ferrados, porque tem ovelha com gosto para tudo. Não é verdade? Então eu resolvi fechar só com a palavra. Digo, não, quero saber não, é só a palavra, do jeito que Deus mandou. Aí tem irmão que acha ruim, eu digo, ô, irmãzinha, diminui a língua, aumenta a saia, diminui a língua, aumenta a saia, diminui a língua, aumenta a saia. É? Irmão, guarda o zoinho, fica mandando demais, olha para lá, olha para cá, olha para Jesus. Os olhos são as janelas da alma, né? Quando a irmãzinha passar, você não olha para ela, olha para sua esposa. Amém? Porque se o teu zoinho bater para o outro lado, a Bíblia diz, quem quer saber o que a Bíblia diz? Tu já adulterou. E os adúlteros não vão herdar o reino dos céus, então controla o zoinho. Aí as irmãzinhas dizem assim, pastor, essa roupa eu comprei porque eu gosto, sabe? Eu acho legal, fica bem em mim. Legal, irmã. Mas toma cuidado com uma coisa. Quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Então toma cuidado com uma coisa. Sensualidade. Cuidado. Sabe por quê? Lá em Gálatas fala sobre as obras da carne. Prostituição, impureza e lascívia. O que é lascívia? É o desejo sexual provocado pelo que se vê. Então, tem muita mulher que vai para o inferno. Não é só o homem que está olhando, não. Mulher que está provocando o homem. Pastor, mas eu me visto é para o meu marido. Sim, mas está saindo da rua, minha irmã. Da rua para fora não é mais seu marido, não. Um bocado de homem. Da porta da rua para dentro é para o seu marido. Da porta para a rua para fora é para todo mundo ver. Quando bate a foto no Face, todo mundo está vendo. Se tu é mulher de Deus, tu vai respeitar o teu noivo. Amém? Aí tem umas irmãs, presta atenção que o negócio é sério. Tem umas irmãs que não tem nem muito seio não, mas faz assim, ó. Para bater a foto. Incha, rapaz, que eu não sei como é aquilo. Para quê, irmã? As saias parece que vão papocar, ou a calça. Quer provocar? Quer provocar? Provoca. Mas depois vai para o inferno, porque provocou. Pastor, então eu tenho que ser uma múmia? Não, filha. Seja decente. Só isso. Sabe, tem muita mulher bonita pela elegância e não pela imoralidade. Quem concorda? Tem ou não tem roupa elegante que deixa a mulher bonita? Mas não, irmão. Você quer chamar atenção pelo tamanho da perna, o tamanho do bumbum, o tamanho do peito. Aí, irmã, é sensualidade, é lascívia. E quem provoca lascívia, manda o cabo para o pecado, mas vai junto com ele para o inferno. Então tem que ter cuidado. Amém? Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Eu podia estar falando aqui da botija do azeite. Podia estar dizendo para você, quanto mais você der, mais o azeite aumenta. Mas esse evangelho aqui diz assim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é tudo. É isso que eu acabei de falar. É deixar de ser avarento. Sim ou não? É. Porque a casa de Deus deixou de ser casa de Deus? Não, continua. Olha o que Jesus disse. Dá a César o que é? Quem paga os seus impostos? Nem que não queira paga, né? Principalmente aqui no Brasil. Você pode até não querer, mas comprou uma roupa, paga imposto. Comprou um sapato? Paga imposto. Botou gasolina? Paga imposto. Pagou a luz? Paga imposto. Paga água? Paga imposto. Comprou fé mercantil? Paga imposto. Sim ou não? Então aqui tudo é imposto, irmã. Não tem jeito. Dá a César o que é de César. Mas ele disse também, dá a Deus o que é de Deus, os dízimos e as ofertas. Sim ou não? Então pronto. Você tem raiva do quê? De dízimo e oferta? Se foi ordenado, se está no Novo Testamento. A casa de Deus continua devendo ser mantida. Amém?
Eu escrevi um texto no WhatsApp e mandei para vários grupos. Um texto interessante, não sei quem recebeu e leu, que às vezes a pessoa recebe, passa o dedo e pronto. Mas quem recebeu e leu, é bem interessante. Olha aqui. Devemos priorizar nosso relacionamento com a igreja. A igreja, diga a igreja, não é um clube de serviço, onde pagamos nossa mensalidade e a frequentamos quando não temos algo mais interessante para fazer. A igreja é o rebanho de Deus, quem concorda? A igreja é o corpo de Cristo, quem concorda? A igreja é coluna e baluarte da verdade, quem concorda? Embora ultimamente tenha sido baluarte da mentira em muitos cantos. Porque falsos mestres, falsos pregadores estão pregando mentira, heresia. Mas vamos lá. A igreja é baluarte da verdade. Precisamos estar envolvidos e comprometidos em sustentar a igreja com as seguintes coisas: com a nossa presença, amém ou não? O que mais? Devemos sustentar a igreja com a nossa presença, com o nosso testemunho, porque se você não der bom testemunho, você vai desviar o povo da igreja, e o povo do mundo não vai querer se converter. Com as nossas orações, você deve orar constantemente pela igreja, amém ou não amém? Eu estou num propósito de 365 dias, todo esse ano orando 3 horas da manhã. Alguns irmãos aqui entraram, quem quiser entrar, entra também. 3 da manhã, os obreiros aí, a maioria entraram. 3 da manhã, 365 orações, às 3 da manhã. A igreja, isso não é função só do pastor, é da igreja, do povo todo. Vamos lá. Devemos sustentar com as nossas orações, com os nossos dízimos e ofertas. Somos o corpo de Cristo em ação, devemos desenvolver nossos dons para a edificação da igreja e buscar aqueles por quem Cristo deu a sua vida. Na igreja há um ministério para cada membro, pois todos são úteis e necessários. Priorize a igreja, ame-a, participe assídua e pontualmente de suas atividades e trabalhe para o seu crescimento espiritual e numérico. Quando você tem essa visão, você é a igreja. E como eu disse, crescimento espiritual e numérico. Porque inchar é bem facinho. Quer inchar? Quer inchar? É só você machucar uma parte do seu corpo que incha. Mas quando for medicado, volta a ser o que era antes. Nós não queremos inchar a igreja, nós queremos crescer, amadurecer. Você tem que ter um relacionamento maduro com Deus. Sabe, quando eu era menino, eu pensava em trabalhar, estudar, me formar, não sei o que, fazer isso, aquilo outro, comprar isso, comprar aquilo outro. Eu estou com 45 anos. Estava conversando com um cidadão hoje, eu disse, rapaz, eu já estou que nem jumento velho, já fiz o que tinha que fazer, agora eu vou só administrar. Quem está entendendo? Eu vou ter um tempo para pregar a palavra, mas vou ter um tempo também para cuidar da minha família, da minha saúde, porque eu não cuidei esses anos todos. Então eu comecei a pensar de uma forma comedida. Quem está entendendo? Espera aí, pastor, o que é isso? Isso é maturidade, porque o cara de 45 não é igual o cara de 20 e poucos anos, não tem a mesma força, tem? Não tem. Quem me conheceu com 27 anos, eu pulava em cima de gente encapetada, expulsava demônios, subia a ladeira, subia não sei o que, subia a serra. Hoje eu subo uma escada, meu irmão, eu fico bufando. Não dá mais. O cabelo fica branquinho, já dizendo assim, te aquieta, senão tu, ó. Jogava bola, hoje não tem como, meu irmão, você joga a bola, ela passa assim por mim, ó. Se eu esticar a perna, é uma distensão. Olha se eu não quebrar. Então eu sei que a força juvenil já não está mais em mim. Mas eu tenho uma coisa, eu tenho a maturidade daquele que tem a sua faculdade mental exercitada pelo Evangelho de Cristo. Eu posso não ser o jovem evangélico de ontem, mas eu sou o homem de Deus, preparado por tantas e tantas coisas nos 40 anos de evangelho que eu tenho.
Esses 40 anos me traz experiência para não pregar falsidade aqui para vocês hoje. Para apresentar o evangelho que vai salvar primeiramente, veja só que inteligência, a minha alma. Por quê? Porque se eu pregar errado, não é só vocês que vão para o inferno, eu também. Então, primeiramente a minha alma, depois a de vocês. Pregar com temor, porque o Jesus que vem agora, ele vem para fazer justiça e juízo. Ele não vem mais para trazer perdão. Não vai ter perdão. Aí tem irmão que pega assim, pastor que pega assim os irmãos, fala de Jesus amoroso. Irmão, Jesus é bom, maravilhoso, te ama tanto, bichinho. E o bichinho fazendo coisa errada. Jesus nos ensinou a pegar o chicote, foi ou não foi? E usar a vara, não foi também? Ele disse que o pai que ama o filho tem que usar o quê? A vara. Então o pastor, ele tem a vara de pastor e ele tem o chicote de Deus. Para quê? Para avisar a igreja com chicote e com vara que vai vir juízo, que vai vir justiça. E nós não temos que brincar com o evangelho não. E nem aceitar mentira. Nem aceitar o erro. Não devemos. Decore essa frase. Se você não entendeu nada do que eu disse, decore só essa. Uma heresia. Diga, uma heresia é uma meia-verdade. Porque toda heresia tem um versículo bíblico. É uma meia-verdade. O diabo não vai falar uma mentira por completo, você vai dizer, está querendo me enganar? Eu sei já disso aí. Ele vai pegar um texto da Bíblia e vai enganar você com a verdade. Ou melhor, com a meia-verdade. Ele vai te contar uma historinha de carochinha bíblica. Para que você pense que está tudo ok. Tem muito irmão dentro da igreja dizendo, não, mas se o pastor falou, está ok. Esse pastor que eu conversei com ele hoje, ele disse assim, missionário, a igreja é uma comunidade, ela tem poder de voto. Então, quando uma comunidade se reúne e ela resolve que pode casar 2, 3 vezes, nós temos a obrigação de fazer o casamento. Eu digo, não, senhor. Não, senhor. Quem foi que te ensinou isso aí? Não, senhor. Se ele disse, tudo passa, mas a minha palavra jamais passará, como é que eu vou aceitar que uma comunidade resolva, direcione a igreja? Se você veio aqui para aprender, como é que você quer ensinar? Como é que eu vou achar que está certo, concordar com esse erro teológico desses pastores, que aceitam que a igreja e muitos ricos, abastados financeiramente, chegam dentro das igrejas impondo o seu pecado e dizendo, pastor, se tu não aceitar, eu levo o meu dízimo daqui e vou para outro canto. Vou lá para aquela igreja que é concorrente tua, daquele pastor que vive tirando as ovelhas da tua igreja, porque hoje é assim. Sabia? É pequenas igrejas e grandes negócios, infelizmente. Aí fica um concorrendo com o outro, brigando com o outro. Coisa feia. Eu comecei embaixo de uma mangueira. E se eu for para debaixo de um cajueiro, que é menor do que uma mangueira, mas for com Jesus, eu estou satisfeito. Eu digo todo mês aqui, o pessoal da tesouraria, vai dar para pagar, não der, diz logo. Deu para pagar aluguel? Deu? Oh, glória, mais um mês aqui dentro. No dia que não der, baixa as portas, irmão. Quem for crente vai comigo para debaixo de um cajueiro. Não, eu vou ficar ali, que ali é uma igreja, ali é só um cajueiro. Meu irmão, igreja somos nós, não é isso aqui não. O Senhor não vai arrebatar os prédios não, Ele vai arrebatar o povo. Por isso que nós temos que estar preparados. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.